Lucas capítulo 24, do verso 1 ao verso 6. Veja o que esse texto diz, meus amados irmãos. Lucas 24, de 1 a 6. Quero ser bastante breve nessa reflexão. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela mensagem que ela nos traz. Uma mensagem poderosa, uma mensagem gloriosa, uma mensagem que enche o nosso coração de gozo e de esperança. Rogamos, ó Deus, que o Senhor continue a nos abençoar. Rogamos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a história nos apresenta fatos que abalaram o mundo. Eventos que não ficaram presos a um tempo, a um espaço, mas que tiveram impacto, não apenas para aquele tempo, mas para outros momentos, que tiveram influência, não apenas naquele espaço, mas em outros espaços, em outras localidades. Eventos que abalaram, que marcaram a história. Mas nenhum desses eventos se comparou a esse aqui. Nenhum acontecimento na história teve um impacto tão grande, tão marcante como esse acontecimento. O texto que nós lemos nos apresenta as mulheres indo visitar. Quem? Elas iam visitar um sepulcro. A intenção delas era visitarem um cadáver. Jesus tinha morrido na sexta-feira. E elas foram. E elas foram preparadas, porque elas levaram aromas que tinham preparado. E quando elas entram naquele sepulcro, elas não acham o que elas esperavam achar. Elas não veem Jesus, elas não veem o corpo de Cristo, elas não veem o Jesus morto, elas simplesmente não encontram esse corpo. O que elas veem são 2 varões, são 2 varões com vestes que brilhavam, vestes que resplandeciam. Que varões eram esses? Eram anjos. Os anjos se manifestam de forma humana nesse texto. E elas são tomadas de medo. Elas olham para o chão. E os anjos falam: por que vocês buscam entre os mortos ao que vive? Por que vocês vão ao sepulcro procurar quem não está mais lá? Por que você busca entre aqueles que morreram aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Meus amados irmãos, a igreja cristã celebra essa realidade. Nós cremos em um Jesus que morreu pelos nossos pecados, mas esse Jesus que morreu, ele não
ficou na tumba. Esse Jesus que morreu, ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E a ressurreição de Cristo, irmãos, ela tem um impacto na história. A ressurreição de Cristo tem um impacto na humanidade, tem um impacto para a vida de todas as pessoas que creem nele. A ressurreição de Cristo não foi um evento que ficou circunscrito a quase 2000 anos atrás. A ressurreição de Cristo me atinge. A ressurreição de Cristo nos atinge. Então, quando a gente celebra a ressurreição de Cristo, a gente celebra um evento, mas é mais do que um evento. A gente celebra uma história, mas é mais do que uma história. Nós celebramos uma realidade espiritual que a ressurreição de Cristo nos traz. Tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está ensinando aquela igreja, porque havia pessoas ali naquela igreja, que influenciadas pelo dualismo grego, pela filosofia que fazia uma separação entre a alma e a matéria, entre o espiritual e o corporal. E havia uma ideia dentro da filosofia grega que propagava que o corpo era mau. E diante daquela ideia, havia cristãos que estavam descrendo da realidade da ressurreição, como os saduceus também, a seita judaica que não cria na ressurreição. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele vai nos mostrar que a ressurreição de Cristo, ela é vital. E Paulo chega a dizer o seguinte, versículo 13 de 1 Coríntios 15, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. 1 Coríntios 15, 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. 1 Coríntios 15, 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 19, olha o que Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo vai mostrar como a ressurreição de Cristo tem um impacto na nossa história. Como o fato de Jesus ter ressuscitado influencia a nossa vida. E no verso 20, veja o que Paulo afirma. 1 Coríntios 15, 20, observe. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, aleluia, sendo Ele as primícias dos que dormem. Paulo usa uma expressão aqui da agricultura. O que eram as primícias? Era a primeira colheita, eram os primeiros frutos de uma colheita. E Paulo utiliza essa expressão para mostrar o seguinte, a ressurreição de Cristo, presta atenção nisso, a ressurreição de Cristo é a garantia de que eu, de que você, de que todos aqueles que creem em Cristo vão ressuscitar um dia. Isso não é maravilhoso? Você saber que a morte, a rainha dos terrores, não vai lhe derrotar, saber que a morte não vai lhe vencer. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3. Veja como a ressurreição de Cristo é um fato que interfere na nossa história.
Se não houvesse ressurreição, nós morreríamos dos nossos pecados. Se não houvesse ressurreição, a nossa esperança ficaria a esta terra, e nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas houve ressurreição. E veja o que Paulo diz em Filipenses 3, 20 a 21. Diz assim, Filipenses 3, 20 a 21. Eu queria convidar você a ler esse texto comigo. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo diz, a nossa pátria, ela está onde? Nos céus. A nossa pátria está nos céus. E nós aguardamos alguém que virá dessa pátria. Nós aguardamos Jesus. Por que nós aguardamos Jesus se Ele morreu? Nós aguardamos Jesus porque Ele ressuscitou. Por que nós aguardamos a Jesus se Ele morreu e ressuscitou? Nós o aguardamos porque Ele foi assunto aos céus, porque Ele está nos céus, à direita do Pai, e esse Jesus irá voltar. E quando Ele voltar, Ele vai fazer algo. Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação. O que é o corpo de humilhação? É esse corpo daqui. É esse nosso corpo. É esse corpo que envelhece. É esse corpo que adoece. É esse corpo que os cabelos ficam brancos ou simplesmente desaparecem. É esse corpo. É um corpo de humilhação. É um corpo frágil. É um corpo que chega um momento, se nós vivermos um certo tempo, ele não consegue responder devidamente os comandos do nosso cérebro. É esse corpo. Paulo vai dizer que Jesus, que está lá na pátria celestial, Ele voltará e Ele vai transformar o nosso corpo. Paulo fala aqui sobre ressurreição. E eu queria estabelecer 3 distinções e a gente encerrar. O que é ressurreição? Mas primeiro eu vou dizer para você o que não é ressurreição. Primeiro, ressurreição que a Bíblia fala não é ressuscitação. O que é ressuscitação? Ressuscitação é aquilo que o filho da viúva de Naim obteve. Foi morto. Jesus acompanhou aquele cortejo funeral e ressuscitou o filho daquela viúva. Mas ele morreu de novo. Ressuscitação não é o que Lázaro, ressurreição não é o que Lázaro obteve. Lázaro morreu, passou 4 dias morto, Jesus o tirou da tumba, mas ele morreu de novo. Não é o que a filha de Jairo obteve. Ela morreu, Jesus a tirou da morte, mas ela morreu de novo. A realidade que nós vamos experimentar não é a ressuscitação. Ou seja, os nossos corpos não serão reconstituídos com as mesmas partículas de matéria que nós temos agora. Nós não seremos ressuscitados pelo Senhor Jesus com a mesma estrutura de corpo que nós temos agora, uma estrutura que nos deixa suscetíveis à morte. Ressurreição não é ressuscitação. C.S. Lewis, ele dizia mais ou menos o seguinte: coitado de Lázaro. Ele teve que se submeter de novo à experiência da morte, depois de ter ressurgido. Teve que morrer de novo, porque esta é a realidade.
Segundo lugar, ressurreição não é sobrevivência. O que eu quero dizer por sobrevivência? A realidade como se nós fôssemos uma espécie de fantasmas, de almas penadas que vão existir para sempre, mas sem corpo, destituídas de corpo. Ressurreição não é isso. Não é ressuscitação, nem é sobrevivência. O que é ressurreição? Se você observar, veja que o texto vai mostrar aqui que Deus, que Jesus, Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual a quem, irmãos? Veja aí, verso 21. Para ser igual a quem, irmãos? Ao quê? Olha aí na sua Bíblia. Para ser igual, Filipenses 3:21, igual ao corpo da sua glória. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, Jesus disse para eles: podem me tocar, eu tenho um corpo, eu tenho um corpo. Jesus não era uma alma penada, Jesus não era um fantasma, Jesus ressuscitou com um corpo. Quando nós falamos que Jesus ressuscitou e que nós iremos ressuscitar e que a ressurreição de Jesus é um modelo da nossa ressurreição, nós precisamos entender isso. O que é ressurreição? Jesus ressuscitou com um corpo que não poderia morrer mais. Jesus ressuscitou com um corpo poderoso. Assim será a nossa ressurreição. Nós ressuscitaremos com um corpo que não pode mais morrer. Nós ressuscitaremos com um corpo que não pode mais adoecer. Nós ressuscitaremos com um corpo que não pode mais envelhecer. Nós ressuscitaremos aqueles que são crentes com um corpo glorioso, glorificado, poderoso, exaltado. A Bíblia diz que todos vão ressuscitar, mas os ímpios vão ressuscitar com um corpo corrompido, um corpo marcado pelo pecado. Esse corpo vai se unir ao seu espírito e eles vão sofrer eternamente, infelizmente, porque eles rejeitaram a oferta da graça de Deus. Mas a Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus vão ressuscitar, ou seja, o corpo vai ressuscitar. Só que será um corpo com uma outra natureza. Um corpo com uma outra essência. É um corpo, mas um corpo que não pode mais ser atingido pela morte. Eu e você podemos ter esperança. Eu e você podemos ter alegria. Eu e você podemos ter fé. Porque nós cremos em um Jesus que ressuscitou. A ressurreição de Jesus nos atinge. A ressurreição de Jesus nos abençoa. Porque Ele nos promete não meramente ressuscitação. Ele nos promete não meramente sobrevivência. Ele nos promete ressurreição. Assim como Ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa convicção. De que o mal, de que o diabo, de que o inferno, de que a morte, de que as adversidades, de que os problemas não podem nos destruir, porque aquele que venceu o mal, os problemas, o pecado, o diabo, a morte, ressuscitou, e Ele compartilha conosco a sua vitória. Todos aqueles que creem nele recebem a mesma vitória, terem a vida eterna aqui e terem a vida eterna no porvir, quando Ele voltar com um corpo glorioso, um corpo maravilhoso, poderoso. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor.
Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor não ficou no sepulcro, porque o salário do pecado é a morte, mas o Senhor Jesus não pecou, e a morte não pôde te deter, a rainha dos terrores não pôde te deter. Nós estamos numa manhã de domingo, como foi aquela manhã de domingo, há quase 2000 anos atrás, que o Espírito Santo ressuscitou a Cristo, em que a pedra tão pesada, a pedra do sepulcro, foi removida, em que os guardas não puderam deter o Filho do Homem, e o Filho do Homem voltou à vida, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele é a vida. Ó Senhor, nós te bendizemos, porque aquela história não ficou presa a um passado. Nós te bendizemos porque nós podemos compartilhar daquela vitória, nós podemos compartilhar daquela bênção. Nós te bendizemos porque Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós te bendizemos porque tu nos concede muito mais do que ressuscitação. Nós não ressuscitaremos com esse mesmo corpo, esse corpo corrompido. O Senhor nos concede muito mais do que sobrevivência, muito mais do que vivermos eternamente só com uma alma. O Senhor nos concede ressurreição. O Senhor nos concede uma alma purificada de todo pecado e um corpo glorioso, um corpo poderoso, glorificado, um corpo semelhante ao corpo ressurreto de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa esperança. Obrigado, Senhor, por essa certeza. Obrigado, Deus, porque a nossa vida está nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos viver dominados pelo medo, medo do presente, medo do futuro, medo dos problemas, medo das angústias, medo das perdas. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ser dominados pelo temor, porque a nossa vida está nas mãos daquele que domina a vida e domina a morte, daquele que tem as chaves da morte e do inferno, daquele que triunfou sobre os principados e potestades. A nossa vida está nas mãos do Rei, está nas mãos do Criador do céu e da terra, está nas mãos daquele que matou a morte. Por isso que Paulo disse: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos viver essa vida para a tua glória, que nós venhamos viver essa vida com a certeza que depois desta vida nós temos uma outra vida, uma vida absolutamente perfeita, uma vida sem nenhum sofrimento, sem nenhuma dor, uma vida plena, e que nós possamos viver essa vida com a esperança e com a certeza de uma outra vida, viver essa vida com a certeza de que esse Jesus que nós lembramos na Páscoa, Ele nos libertou, como libertou os israelitas, os hebreus do Egito. Esse Jesus, Ele está nos conduzindo à terra prometida, como Ele conduziu os hebreus para Canaã. Esse Jesus nos receberá na pátria, no novo céu e na nova terra, e um dia estaremos desfrutando desse lugar, ressurretos pós a tua vinda, e estaremos contigo para sempre.
Obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos, porque o Senhor está vivo pelos séculos dos séculos, e nós viveremos para sempre, porque a tua vida nos atingiu. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito sejam sobre nós e a igreja de Cristo espalhada na terra, hoje e sempre. Amém e amém.